Menina abandonada recusa ajuda de milionário. Foi quando ele descobriu o segredo que ela carregava. Imagine uma menina, sentada sozinha nos degraus frios de uma escola rural, num vilarejo escondido entre as montanhas. Todos os dias ela aparece ali, mesmo sem ter aulas, mesmo com o vento cortante e os sapatos gastos. Um empresário milionário, acostumado a resolver tudo com dinheiro, se comove com a cena e decide estender a mão. Mas ela recusa, sem hesitação. O que ele ainda não sabe é que, por trás daquela recusa, existe um segredo que pode mudar a vida dos dois. Você está prestes a conhecer uma história emocionante, cheia de reviravoltas, segredos guardados com coração e um caminho de superação traçado com orgulho, sensibilidade e escolhas difíceis. Curta o vídeo, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada surpreendente. Tudo começa com uma recusa. Mas nada é o que parece. O frio da manhã subia pelas pedras úmidas da pequena cidade serrana como uma névoa viva. A bruma escondia as janelas das casas coloniais, os varais com roupas estendidas e até o topo da antiga igreja de pedra. Era fim de abril e, ali nas encostas verdes e silenciosas, o tempo parecia andar mais devagar, embalado pelo cheiro constante de café recém-coado e lenha queimando nos fogões a lenha. O carro preto importado destoava daquele cenário como uma nota dissonante numa canção de viola. Parado em frente à pequena escola pública municipal, era impossível ignorá-lo, principalmente porque naquele lugar, carro com vidro escuro só passava caminho da estância ou de alguma fazenda afastada. Dentro do carro, um homem observava. Alto, de cabelos grisalhos bem aparados, terno escuro e olhar duro, o empresário era um nome conhecido na capital e em boa parte do estado. Sua rede de hotéis de luxo crescia como planta de estufa, cuidada com frieza, precisão e lucros calculados ao centavo. Mas ali, diante daquela escola de paredes descascadas e portão enferrujado, ele parecia deslocado. Não viera por acaso. 3 dias antes, numa reunião com uma prefeita do interior, ouvirá falar da menina do portão. Uma criança que aparecia todos os dias na escola, mesmo fora do horário das aulas, mesmo sem obrigação, mesmo sem quase ter o que vestir. Curioso, ele decidirá ver com os próprios olhos. E ali estava ela, sentada na beirada do degrau, os joelhos cobertos por uma saia muito maior do que seu tamanho, o moletom surrado encolhido nos punhos, e os cabelos embaraçados caindo por cima do rosto. A menina desenhava em um caderno encardido, concentrada, os olhos atentos ao grafite como se cada traço tivesse vida própria. Ela não notou o carro. Ou fingiu não notar. Ele desceu. O rangido da porta do carro foi abafado pelo som de galos ao longe e pelo cantar distante de um rádio em alguma venda próxima. O empresário caminhou até o portão, o sapato caro esmagando as pedrinhas do chão. Parou diante dela. "Está sozinha?" perguntou. A menina olhou para ele com calma. Seus olhos eram escuros, intensos, e havia algo de profundamente sereno em seu rosto. Ela não respondeu. "Qual o seu nome?" insistiu ele. "Não importa," ela respondeu, sem arrogância, apenas com firmeza. Ele se abaixou até ficar na altura dela. "Posso te ajudar. Tenho recursos. Posso garantir sua educação, roupas, um lugar melhor para morar." A menina fechou o caderno. "Não preciso disso. E não quero favor." Foi como um tapa. O empresário não estava acostumado a negativas, menos ainda de crianças. E havia algo na forma como ela o encarava, algo que o desarmava. Não era orgulho vazio. Era um tipo de dignidade que não cabia na idade que ela aparentava. Ele se levantou em silêncio e voltou para o carro. No banco do motorista, ficou parado por alguns minutos, observando-a retomar o desenho como se nada tivesse acontecido. Quando enfim ligou o motor, sentiu um incômodo no peito que não sabia nomear. Curiosidade, culpa, desafio. No dia seguinte, voltou. E no outro. E no outro. Nas primeiras vezes, ela ignorou completamente sua presença. Depois, começou a lançar olhares rápidos. Um dia, ao sair da escola, a diretora o abordou. Sabia quem ele era. Quis saber o que o trazia ali. Quando ele explicou, ela sorriu com tristeza. "Ela é diferente", disse. "Não tem pai nem mãe por perto,
Vive com uma senhora que é mais cuidadora que parente. Não aceita ajuda. Mas é uma das mentes mais brilhantes que já vi passar por essa escola. Só que guarda tudo para si, como se tivesse medo de alguém roubar. Intrigado, o empresário mandou reformar discretamente parte da escola. Novas carteiras, tintura nos muros, instalação elétrica reforçada. A diretora agradeceu, mas a menina continuou a ignorá-lo. Até que numa quarta-feira nublada, ele a viu chorar. Sentada no mesmo degrau de sempre, o caderno não estava nas mãos. Ela segurava uma folha rasgada, amassada, e passava os dedos por ela como se fosse vidro quebrado. Seu rosto estava molhado, não só pela garoa leve que caía, mas por lágrimas silenciosas. Pela primeira vez, ele não perguntou nada. Apenas se abaixou e ofereceu um guarda-chuva. Ela não aceitou, mas tampouco se afastou. Era seu caderno? Ele perguntou. Ela assentiu, sem palavras. Posso te ajudar a encontrar. Já procurei, disse, a voz embargada. Alguém pegou ou jogou fora. Ninguém entende o que tinha nele. Ninguém se importa. Eu me importo. Ela olhou para ele, de novo com aqueles olhos que pareciam mais velhos do que ela. Então pare de tentar comprar tudo. Eu só quero poder estudar em paz. Naquela noite, ele não dormiu. A imagem da menina, do caderno perdido, do choro contido, tudo se repetia como um eco incômodo. Pela primeira vez em anos, lembrou-se de sua própria infância, da biblioteca que frequentava escondido, da vez que alguém levou embora seu único livro preferido. E entendeu. Talvez não tudo, mas o suficiente. Na manhã seguinte, ele voltou à escola com uma mochila discreta. Dentro, dezenas de cadernos em branco, lápis, régua, papel vegetal. Entregou para a diretora, pediu que dissesse que era doação anônima. E então se sentou dentro do carro, à espera. Quando a menina viu os materiais novos, olhou em volta, desconfiada. Mas não disse nada. Apenas pegou um caderno, sentou-se no degrau e começou a desenhar novamente. Na última página do caderno perdido, ele havia encontrado um esboço, uma casa suspensa com aproveitamento de água da chuva, feita com materiais reaproveitados. Assinada com um nome que ele agora jamais esqueceria. Paloma. A rotina na cidade serrana se movia como os sinos da igreja matriz, com ritmo antigo, quase cerimonial. Pela manhã, o cheiro de pão assando nas padarias artesanais tomava as ruas de paralelepípedo, enquanto os moradores se cumprimentavam com acenos e frases curtas. Era um lugar onde todo mundo se conhecia, mas poucos sabiam de verdade o que se passava por trás das portas. O empresário, agora uma figura regular no vilarejo, tornava-se alvo de cochichos discretos. Afinal, o que fazia um homem daquele porte, com roupas finas e carro de luxo, observando uma escola pública, dia após dia? Alguns diziam que era por caridade. Outros, que procurava algo, ou alguém. Mas ninguém imaginava o verdadeiro motivo. Paloma. Desde a entrega anônima dos cadernos e materiais, algo havia mudado. Ela ainda não falava com ele. Ainda evitava contato direto. Mas, certa manhã, ergueu o olhar por um breve segundo e assentiu com a cabeça quando ele passou. Foi o suficiente. Ao contrário do que muitos supunham, Paloma não era tímida. Era seletiva. E extremamente atenta. Observava tudo, os padrões, os silêncios, os pequenos gestos. Por isso, quando percebeu que aquele homem parava ali todos os dias e nunca pressionava, começou a baixar a guarda. Só um pouco. Naquela semana, ela voltou a desenhar. Suas folhas se enchiam de formas geométricas, torres de sustentação, mecanismos de captação solar. Anotações com cálculos minuciosos preenchiam as margens. Ela fazia isso com naturalidade, como quem respira. E guardava tudo em uma pasta artesanal feita de papelão, decorada com fitas antigas. A diretora, cada vez mais impressionada, confidenciou ao empresário: Paloma sabe mais de física do que muitos professores que já passaram por aqui. Mas nunca quer mostrar. Diz que não quer se tornar peça de vitrine. Ele entendeu o que isso significava. Com o tempo, descobriu mais detalhes. Paloma morava com Dona Alzira,
uma senhora de cabelos muito brancos, mãos trêmulas e fala firme, conhecida na comunidade por seus quitutes e sua fé. A casa delas ficava num trecho alto da serra, quase escondido por uma cerca viva. Lá não havia luxo, mas havia ordem. E havia dignidade. Toda semana, Alzira levava Paloma à feira, onde vendia bolos de milho e goiabada enrolada em folha de bananeira. A menina ajudava, mas sempre levava consigo os cadernos, como se tivesse medo de perdê-los outra vez. Foi também na feira que o empresário descobriu outro lado de Paloma. Entre os estandes, ela parava em um canto específico, o de Dona Teresa, uma ex-professora aposentada, que vendia livros usados por alguns trocados. Ali, Paloma lia histórias para idosos que não sabiam decifrar as palavras sozinhos. Fazia contas de cabeça para ajudar com trocos. Explicava como funcionava um filtro de barro, ou por que a água da chuva podia ser usada para lavar o quintal sem gastar da caixa. O empresário ficou parado, observando de longe. Aquela menina, que recusava ajuda com veemência, doava o que tinha de mais valioso: seu tempo, seu conhecimento, sua atenção. Decidiu então fazer algo que exigiu dele mais coragem do que qualquer negociação empresarial. Foi até Dona Teresa, apresentou-se e perguntou se poderia sentar. Se for para ouvir, pode sim, respondeu ela, limpando os óculos com o avental. Foi assim que, pela primeira vez, ele escutou Paloma ler em voz alta. Ela lia com ritmo firme, pausas exatas, e uma delicadeza que lembrava música. O texto era um conto antigo, sobre uma árvore que oferecia sombra, frutos e abrigo, mesmo quando esquecida. Ao terminar, ela fechou o livro com cuidado e olhou para ele de relance. Depois, simplesmente foi embora. Na semana seguinte, voltou à cidade com um pacote, livros novos, técnicos, sobre engenharia sustentável e arquitetura alternativa. Doou ao estande de Dona Teresa, que entendeu a intenção. Quando Paloma viu os livros ali, folheou com olhos brilhando. Mas não os levou para casa. Voltava ali, dia após dia, para lê-los com calma, como se aquilo fosse um ritual sagrado. Enquanto isso, o empresário começava a enfrentar conflitos fora dali. Na capital, seu nome aparecia em jornais como um investidor que abandonou o conselho de administração. As reuniões do conselho de sua empresa se tornavam tensas, com diretores exigindo explicações sobre sua ausência. Ele sabia o que estava em jogo: perder poder, influência e até a presidência. Mas, pela primeira vez em anos, isso parecia suportável. A cidade também começou a se transformar. Pequenas mudanças, sutis. A escola passou a receber mais doações anônimas. Um projeto de hortas comunitárias surgiu com o apoio indireto de um benfeitor desconhecido. A praça central ganhou bancos novos e iluminação restaurada. Tudo sem assinatura, sem propaganda. Mas nem todos estavam satisfeitos. Na escola, um grupo de alunos passou a implicar com Paloma. Achavam que ela se achava demais. A chamavam de sabe-tudo, zombavam de seus cadernos, escondiam seus lápis. Ela, como sempre, reagia com silêncio. Mas por dentro, cada provocação era um corte. Numa dessas tardes, ela chegou em casa com os olhos vermelhos. Dona Alzira, percebendo, perguntou: "Foi na escola?" Paloma apenas assentiu. "Quer que eu vá lá?" Ela negou com a cabeça. "Não quero que ninguém pense que sou fraca." Alzira suspirou. Sabia que a menina carregava mais peso do que devia para sua idade. Mas também sabia que Paloma era feita de uma fibra que não se dobrava fácil. Naquele mesmo fim de semana, o empresário tomou uma decisão. Foi até a diretora da escola e sugeriu um concurso. Tema: construções sustentáveis para comunidades do interior. Prêmios: kits de estudo, visitas técnicas, bolsa para curso técnico. Aberto a todos os alunos. Anônimo. Paloma escutou o anúncio e permaneceu calada. Mas naquela noite, ficou acordada até tarde, desenhando. Com mais vontade do que nunca. O anúncio do concurso se espalhou pela escola como o cheiro de pão de queijo recém-assado que vinha da cantina nas manhãs de sexta-feira. Os olhos dos alunos se acenderam com a ideia de prêmios, mas a maioria se intimidava com o tema. Construções sustentáveis soava como algo distante, difícil. Menos para Paloma. Ela ouviu tudo sentada na última fileira, caderno no colo,
lápis entre os dedos. Quando a diretora explicou que os trabalhos seriam avaliados sem identificação, apenas com pseudonimos, Paloma ergueu os olhos por um breve instante. Aquilo era diferente. Aquilo, ela podia tentar. Naquela noite, em casa, desenhou até os dedos ficarem pretos de grafite. As ideias que moravam em sua cabeça desde muito antes do caderno perdido agora ganhavam forma com mais convicção. Criou uma casa simples, feita com barro reforçado, telhado de captação de água da chuva, paredes internas com isolamento térmico natural e sistema de energia solar acessível. Mas o diferencial era um tipo de sistema rotativo para coleta e distribuição de água entre casas vizinhas, algo que aprenderá observando a encosta da serra e as valas que a chuva criava nos períodos mais fortes. Enquanto desenhava, Dona Alzira cochilava na cadeira de balanço, com um chale cobrindo os ombros e o som da rádio em bem baixinho. A casa estava impregnada de cheiros conhecidos. O tempero do feijão de meio-dia ainda pairava no ar, misturado ao sabão de cocô usado para lavar o chão. Na semana seguinte, a escola começou a reunir os projetos. Paloma entregou o seu numa pasta simples, assinando apenas com as letras PA. Não comentou com ninguém, nem mesmo com Dona Alzira. Não queria criar expectativa. Ela não fazia aquilo por prêmios. Fazia porque precisava provar, para si mesma, que era capaz. Ao mesmo tempo, o empresário acompanhava tudo de longe. Não podia interferir, mas mal conseguia esconder a ansiedade. Quando viu a quantidade de projetos sendo recebidos, mesmo que poucos, sentiu-se satisfeito. Estava criando movimento, iniciativa, possibilidade. Mas o que ele não esperava era o telefonema que receberia naquela mesma tarde. Senhor, a reunião da diretoria foi adiantada para sexta. Precisamos da sua presença. Os investidores estão cobrando uma posição. Já falei que estou temporariamente afastado. Mas, senhor, a possível venda da sua parte está sendo cogitada. E, sem sua presença, podem votar sua substituição. Ele desligou. Sentou-se à mesa de madeira antiga da pousada onde ficava nos fins de semana e pensou. Pela primeira vez, sentiu um conflito real entre o mundo que conhecia, repleto de contratos, reuniões e projeções financeiras, e aquele novo, de olhares sinceros, palavras medidas e desenhos em cadernos amassados. Na mesma semana, Paloma foi chamada à diretoria da escola. Assustada, entrou com passos contidos. Mas não era repreensão. Seu projeto, começou a diretora, sorrindo, foi um dos finalistas. Mas, como não tem nome, precisamos confirmar se realmente foi seu. Paloma ficou em silêncio. Depois, assentiu. Disse que poderia provar, se precisasse. E pegou outro caderno, onde tinha todos os esboços anteriores à entrega. Foi quando a diretora a encarou por um momento mais longo. Paloma, você já pensou em cursar uma escola técnica? Existem programas especiais, bolsas, oportunidades de verdade. Já pensei. Mas não quero sair daqui. E não quero me endividar. A diretora assentiu. Não insistiu. Mas fez anotações silenciosas em seu caderno. Sabia que aquela menina não aceitaria nada fácil. Tudo teria que ser com respeito. Na feira do sábado seguinte, Paloma ajudava como sempre. Mas, desta vez, o jornalista cultural que havia chegado à cidade para uma matéria sobre educação rural, anotou. Viu a cena da menina lendo para um grupo de idosos, explicou quem era, e pediu para tirar uma foto. Ela recusou. Não quero virar história dos outros. Tenho a minha para cuidar. Ele respeitou. Mas passou a observar. Começou a juntar pedaços de sua história pelas bordas. Conversou com Dona Teresa, falou com a diretora, com alguns professores. Quanto mais ouvia, mais queria saber. Enquanto isso, Dona Alzira começava a demonstrar sinais preocupantes. Esquecia panelas no fogo, chamava Paloma pelo nome da mãe dela, mesmo sem conhecê-la. Num domingo, tentou sair de casa para buscar leite na fazenda do pai, que já não existia. Paloma percebeu, e fingiu que ia com ela. Voltaram antes da curva da estrada. Preocupada, a menina começou a anotar tudo em um caderno à parte. Comportamentos, datas, reações.
Sabia que algo estava mudando. E sabia que, se fosse estudar fora, Dona Alzira ficaria sozinha. Foi então que o empresário apareceu à porta de casa. De forma respeitosa, tirou o chapéu, pediu licença e foi recebido com desconfiança, mas também com uma xícara de café. Vim conversar com Paloma, disse. Ela o olhou direto nos olhos. Sobre o concurso. Sobre tudo. Sentaram-se na varanda. A tarde era dourada, o céu limpo, e um vento leve fazia as folhas das bananeiras se mexerem com ritmo lento. Seu projeto é brilhante, ele começou. Já vi gente formada que não sabe o que você mostrou ali. Sei que você quer fazer as coisas do seu jeito, e respeito isso. Mas também sei que ninguém cresce sozinho. Eu posso te ajudar. Só se você quiser. Paloma ficou em silêncio. Depois, perguntou: e a senhora? Dona Alzira. Ela assentiu. Não posso deixá-la. Ele respirou fundo. E se eu ajudar a cuidar dela? Por quê? Porque acredito em você. E, porque talvez eu precise acreditar em alguém de novo. Dessa vez, Paloma não respondeu. Mas não recusou. O clima começava a mudar na serra. As manhãs, antes banhadas em névoa espessa, agora surgiam com o sol rompendo mais cedo, tingindo de dourado os telhados de zinco e o chão de terra batida. A estação da chuva se aproximava, e com ela, a promessa de caminhos alagados, escolas fechadas por goteiras e famílias com telhados cobertos por lonas improvisadas. Paloma acordava todos os dias antes do nascer do sol. Seu corpo já sabia o ritmo da cidade. O galo da fazenda ao lado cantava às 5h20, o caminhão da coleta de leite passava às 6h em ponto, e Dona Alzira começava a mexer o mingau às 6h10, mesmo quando esquecia que já havia feito café. Naquela manhã, Paloma desceu a encosta com passos rápidos, a mochila cheia de livros, folhas presas com elásticos e o caderno do concurso envolto em plástico, para não molhar com a neblina úmida. Caminhava sozinha como sempre. Mas algo a inquietava. O silêncio de Dona Alzira ao acordar, o olhar perdido no fundo da caneca, a demora em reconhecer o próprio nome. Na escola, a diretora a chamou de lado. Paloma, o resultado do concurso sai na segunda. Mas o seu projeto? Há quem diga que deveria ser enviado para uma feira nacional. Já pensou nisso? Ela hesitou. Enviado por quem? Por mim. Como diretora da escola. Mas, claro, só com sua permissão. Paloma olhou para os pés. Depois ergueu os olhos. Se puder ser enviado como PA, tudo bem. A diretora assentiu. Respeitaria seu desejo. Enquanto isso, o empresário, após semanas afastado, voltava à capital para uma reunião decisiva com o conselho de sua empresa. Enfrentou olhares gelados, discursos formais e acusações veladas. Um dos diretores o confrontou diretamente. O senhor está obcecado com uma história no interior. Uma menina. Uma escola. E largou tudo por isso. Ele se manteve calmo. Larguei tudo por mim mesmo. Por perceber que meu tempo e meus recursos podem servir para mais do que manter cifras crescendo em um gráfico. Foi voto vencido. Sua presidência foi colocada em licença por tempo indeterminado, mas ele saiu dali com um peso menor nos ombros do que imaginava. De volta à serra, dirigiu até a casa de Dona Alzira. Levará consigo um médico amigo, especializado em neurologia, que se dispôs a visitar a senhora sem alarde. Disfarçado de velho conhecido da família, o médico passou uma tarde inteira ali, fazendo perguntas suaves, observando reações. Depois, chamou Paloma do lado de fora. Ela está no início de um quadro de demência, disse, com gentileza. Não é grave ainda, mas vai progredir. Ela precisa de rotina, cuidado, segurança emocional. Paloma segurou firme as alças da mochila. Eu sei cuidar dela. Eu não duvido. Mas você também precisa viver a sua vida. Mais tarde, sentaram-se os três na varanda. O empresário propôs uma ideia: contratar uma cuidadora da própria cidade, alguém que Dona Alzira conhecesse. Ele arcaria com tudo, sem contratos, sem obrigações. Paloma hesitou. Não quero dívida. Não é dívida, ele respondeu. É escolha. E uma promessa: você vai estudar,
e eu garanto que ela terá o que precisa. Ela olhou para Dona Alzira, que sorria sem compreender bem o que acontecia, segurando uma foto antiga com mãos trêmulas. Tudo bem, sussurrou Paloma. Mas tem que ser alguém daqui. O empresário acenou com a cabeça. No dia seguinte, uma cuidadora foi indicada por Dona Teresa, uma mulher experiente, paciente, que já cuidava de idosos na comunidade. A adaptação foi lenta, mas Alzira a reconheceu como filha de uma amiga da Reza do Rosário. Era o suficiente. Enquanto isso, o jornalista cultural voltava à cidade com uma matéria quase pronta. Tinha fotos da escola, falas da diretora, depoimentos sobre os avanços discretos. Mas faltava o centro da história, Paloma. Ele tentou uma aproximação respeitosa, desta vez com uma proposta. Não quero sua imagem, nem seu nome. Quero contar como a educação pode transformar uma cidade. Seu projeto pode inspirar outras crianças. Paloma, mais segura agora, o ouviu com atenção. Mas respondeu: pode escrever. Mas me deixe ser apenas PA. O mundo não precisa saber quem sou. Precisa saber que é possível. O jornalista assentiu. E cumpriu a promessa. Na segunda-feira seguinte, o resultado do concurso foi anunciado na escola. Alunos, professores e pais se reuniram no pátio coberto, decorado com bandeirinhas da última festa junina. A diretora subiu ao pequeno palanque improvisado e anunciou: o vencedor do concurso, com o projeto de uma casa sustentável para encostas de serra, é P.A. Paloma. No fundo da plateia, sentiu o coração acelerar. Alguns alunos olharam em volta, cochichando. Quando a diretora a chamou ao palco, o murmúrio cessou. Ela caminhou devagar, o olhar firme, as mãos trêmulas. Recebeu o prêmio sem discurso. Apenas com um olhar direto ao empresário, que estava de pé ao lado da diretora, discretamente. O gesto dizia mais que palavras. Na mesma tarde, ao voltar para casa, encontrou Dona Alzira sentada à varanda, com um bolo de milho recém-saído do forno. A cuidadora lia uma revista enquanto cuidava do chá. Paloma sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que poderia seguir em frente sem abandonar suas raízes. Nos dias seguintes, a escola ganhou uma nova horta feita pelos alunos, com base nas ideias do projeto vencedor. Um espaço de leitura foi criado, coordenado por Dona Teresa. O nome da autora do projeto permaneceu em sigilo. Mas a história circulava. Na semana seguinte, o empresário voltou a ser procurado pela imprensa, não como homem de negócios, mas como filantropo invisível que havia transformado uma cidade sem aparecer nas câmeras. Recusou entrevistas. Mas numa delas, viu algo que o emocionou profundamente: a foto de um caderno aberto, com o esboço de uma casa, e a legenda: autoria, P.A., uma jovem que acreditou no próprio silêncio. A chuva chegou de repente. Começou com uma garoa fina, que parecia apenas pintar o chão, mas logo virou um aguaceiro denso, pesado, que descia dos céus como se as nuvens carregassem todas as promessas do verão. As valas nas encostas começaram a se formar em minutos, e a pequena cidade serrana mergulhou numa rotina de galochas, capas de plástico e guarda-chuvas virados pelo vento. Na escola, as aulas foram mantidas, mas com cuidados redobrados. Parte do telhado da ala antiga ainda precisava de reforma, e a energia oscilava sempre que os trovões ecoavam pelas montanhas. Paloma observava tudo de sua carteira, sentada como sempre na última fileira, com os cotovelos apoiados e o caderno vermelho diante dela. Era um caderno especial, diferente dos outros. Nele, ela não desenhava casas, nem estruturas, nem projetos. No caderno vermelho, escrevia pensamentos, memórias, dores, textos que nunca mostrou a ninguém. Ali estavam histórias que ninguém conhecia. A primeira vez que ouvirá alguém dizer que era uma menina deixada. As noites em que chorava em silêncio porque Dona Alzira esquecia o próprio nome. O dia em que descobriu que o pai não voltaria. E o medo constante de crescer sem pertencer a lugar algum. Mas também havia sonhos. O desejo de construir uma escola nova na cidade. De ensinar crianças a pensar com liberdade. De provar, um dia, que não era coitada, nem gênio, nem milagre. Era apenas Paloma. Na tarde mais chuvosa do mês, enquanto copiava anotações sobre geografia, um bilhete dobrado foi empurrado discretamente em sua direção por debaixo da carteira.
Paloma olhou em volta. Ninguém parecia notar. Desdobrou o papel. Você não devia ganhar tudo. Nem é tão especial assim. Tem gente que estuda de verdade. Assinatura nenhuma. Ela respirou fundo, dobrou o bilhete com cuidado e guardou entre as páginas do caderno vermelho. Foi naquele dia que ela percebeu algo novo. A admiração que havia conquistado começava a despertar inveja. E isso também seria um obstáculo. De volta à sua casa na encosta, encontrou Dona Alzira cochilando com uma manta nos joelhos e a cuidadora fazendo crochê na cozinha. Sentou-se no chão, encostada na parede, e abriu o caderno vermelho. Mas antes de escrever, decidiu fechar os olhos. Precisava pensar. Precisava entender até onde estava disposta a ir com tudo aquilo. O empresário, naquele mesmo dia, recebeu uma visita inesperada em sua pousada. Sua ex-sócia, uma mulher elegante, de fala direta e olhar severo. Viera pessoalmente para dizer que estavam em negociação para vender parte da rede de hotéis a investidores estrangeiros. Você ainda tem participação. Se não se posicionar, ela será diluída. E isso pode mudar tudo. Ele ouviu com atenção, mas não respondeu. Ofereceu um café, que ela recusou, e a acompanhou até a porta. Na cabeça, só uma coisa ecoava: e se eu voltasse? E se desistisse de tudo aquilo? Da cidade, de Paloma, de Dona Alzira? Voltar significaria retomar o controle, reerguer a carreira. Mas a que custo? Na escola, a diretora convocou Paloma para uma reunião. Levaria seu projeto para uma feira estadual, sem revelar sua identidade. Mas agora precisava da autorização formal da responsável legal. Dona Alzira, com sua condição, não podia assinar. E isso seria um problema. Posso assinar por mim, disse Paloma. Você ainda é menor de idade, Paloma. Não pode legalmente. Foi então que uma ideia surgiu. A diretora sugeriu que a cuidadora, se autorizada por Alzira, pudesse temporariamente representá-las em questões administrativas. Seria uma manobra simples, mas exigiria confiança mútua. Paloma hesitou. Ela é boa, mas não é minha família. Naquela noite, refletiu por horas. Observou Alzira dormir. Folheou o caderno vermelho. E escreveu: nem tudo que é sangue é raiz. Às vezes, é na água que a gente se encontra. No dia seguinte, assinou o termo autorizando a cuidadora como responsável provisória. O empresário a acompanhou à escola. Não disse nada durante o caminho, apenas dirigiu em silêncio, com as mãos firmes no volante e o pensamento distante. Na escola, Paloma entregou os documentos. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Quando tudo estava pronto, a diretora lhe disse algo que a pegou de surpresa. Você foi convidada a apresentar seu projeto pessoalmente na feira. Mas disseram que seria anônimo. Mudaram o formato. O destaque do interior precisa contar sua história. Paloma ficou em choque. Não queria aparecer. Não queria dar rosto ao projeto. Mas também sabia que aquela era uma chance real. De ser ouvida. De ser respeitada não como milagre, mas como mente pensante. Voltou para casa com os pensamentos agitados. Não escreveu no caderno vermelho naquele dia. Em vez disso, tirou todas as folhas do projeto, revisou cada linha, cada medida, cada anotação. E então, cuidadosamente, desenhou pela primeira vez uma assinatura por extenso: Paloma Andrade. Foi seu primeiro gesto de aceitação. No sábado, o empresário a levou até a cidade vizinha para comprar o que fosse necessário para a viagem à feira. Roupas simples, sapatos confortáveis, uma mochila nova. Ela resistiu a quase tudo. Mas quando viu um pequeno broche em forma de sol, parou por um instante. Pode levar, ele disse. Não preciso. Mas gostou. Ela assentiu. E levou. No dia da viagem, Dona Alzira se confundiu e quase chorou ao vê-la de mochila nas costas. Você vai demorar? Perguntou, agarrando sua mão. Só 2 dias. E vou voltar melhor,
respondeu Paloma. Por você. Por mim. No ônibus, Paloma sentou-se junto à janela. O empresário ficou até o portão de embarque. Não foi com ela, mas levou consigo o caderno vermelho, deixado por engano no banco da varanda. Ao abrir, por acaso, viu as primeiras frases escritas ali. E descobriu, finalmente, o segredo que ela carregava. A estrada até a capital parecia interminável. Paloma olhava pela janela do ônibus, as mãos pousadas no colo, o broche em forma de sol preso à alça da mochila. A cada curva, o mundo que conhecia se afastava. Era a primeira vez que saía de sua cidade desde que aprenderá a andar. O estômago revirava de ansiedade. Mas também havia algo novo ali, esperança. Na cidade grande, tudo parecia multiplicado. As ruas, os prédios, os ruídos. Paloma chegou à Feira Estadual de Inovação Técnica acompanhada pela diretora e pela cuidadora, que insistiu em acompanhá-la como tutora temporária, mesmo sem muita intimidade com o ambiente urbano. A recepção foi calorosa, mas impessoal. Ninguém ali sabia quem ela era, apenas que havia sido autora de um projeto excepcional vindo do interior. No auditório da abertura, Paloma sentiu o peso das luzes, o som dos microfones, os murmurinhos abafados. As outras apresentações eram bonitas, cheias de gráficos, vídeos e discursos bem ensaiados. Ela, no entanto, só tinha seu projeto impresso, o caderno de esboços e uma coragem tímida nascida das noites de estudo em silêncio. Enquanto isso, o empresário permanecia na cidade serrana, com o caderno vermelho ainda guardado. Não pretendia lê-lo, mas algo o puxava para aquelas páginas. E cedeu. Ao abrir, deparou-se com palavras diretas, escritas com força. Às vezes, é mais fácil parecer fria do que explicar a dor. Mas dói o tempo todo. Folheou devagar. A cada página, um pedaço de Paloma se revelava. Dores, memórias confusas, dúvidas sobre pertencer, sobre ser amada, sobre ser suficiente. Frases marcadas com raiva, outras com doçura inesperada. Em uma delas, encontrou a revelação que o deixou imóvel. Meu pai passou por aqui uma vez, anos atrás. Me olhou nos olhos e disse: "Você é inteligente demais para isso aqui." Depois foi embora. Deixou dinheiro e nunca mais voltou. Achei que me ver de longe bastava. Não bastou. Ele fechou o caderno, os olhos fixos no chão de madeira da varanda. Não podia ser coincidência. Procurou a diretora no mesmo dia. Contou o que havia lido. Ela engasgou com a notícia, mas não se surpreendeu. Confirmou que, sim, havia rumores antigos na cidade. Um empresário da capital, anos atrás, havia tido um envolvimento com uma mulher da vila, algo breve, quase apagado pela poeira do tempo. "O que vai fazer?" Ela perguntou, séria. Ele não respondeu. Ainda não sabia. Na capital, Paloma foi chamada ao palco. Subiu com passos contidos. Não levava slides, nem apresentações digitais. Levava apenas seu projeto. E sua voz. Este modelo, começou, segurando o caderno aberto, nasceu da necessidade. De ver casas caindo com a chuva, de ver pessoas adoecendo porque a água não chega, de ver luz faltando onde o sol sobra. Ela explicou tudo. Sem rodeios. Sua fala era pausada, mas firme. Técnica, mas cheia de alma. Ao final, não houve aplausos efusivos, nem comoção. Apenas silêncio. Um silêncio pesado. Respeitoso. Depois, vieram as perguntas. Técnicas. Desafiadoras. Paloma respondeu a todas. Citou conceitos aprendidos nos livros de Dona Teresa, e outros que ela mesma deduziu. O júri se entreolhava, impressionado. Quando desceu do palco, tremia. Mas dentro de si, sentia algo novo, pertencimento. Pela primeira vez, não estava se escondendo. No caminho de volta à cidade, a cuidadora lhe entregou um envelope que a diretora havia mandado. Dentro, uma folha escrita à mão. Seu projeto foi selecionado para representar o estado em uma feira nacional. Estamos muito orgulhosos de você. Mas mais do que isso, queremos que você saiba, sua voz importa. Paloma leu em silêncio.
Guardou no caderno. Ao chegar em casa, a cuidadora subiu com Alzira, que adormecia mais cedo a cada dia. Paloma desceu da condução e viu o empresário esperando no portão. Eu li o caderno, ele disse, direto. Li tudo. Ela não respondeu. Ficou imóvel, apenas olhando. Preciso te contar uma coisa. E você tem todo o direito de não me ouvir. Mas é importante. Fala, disse ela, com voz contida. Ele respirou fundo. Aquela história que você escreveu, sobre seu pai. Eu acho que fui eu. O ar pareceu sumir por um instante. O mundo ao redor parou. Você? Paloma perguntou, sem acreditar. Você está dizendo que? Eu estive aqui, muitos anos atrás. Foi breve. Eu não soube. Sua mãe nunca me procurou. E quando soube que ela tinha partido, achei que não tinha mais nada. Eu me enganei. Muito. Paloma deu um passo para trás. A cabeça girava. Então, todo esse tempo, você sabia? Não. Juro que não. Descobri lendo seu caderno. E não queria. Mas precisava entender o que doía em você. Ela abaixou o olhar. E agora? Vai querer ser pai? Ele se aproximou um pouco, sem invadir seu espaço. Quero ser o que você quiser que eu seja. Mesmo que seja apenas alguém que te ajuda de longe. Mas agora eu entendo. E não vou embora de novo. Ela respirou fundo. Não disse nada. Mas seus olhos estavam marejados. Naquela noite, não escreveu no caderno vermelho. Apenas o guardou debaixo do travesseiro. E adormeceu. Pela primeira vez, sonhou com um futuro que não precisava apagar o passado. Os dias seguintes ao retorno de Paloma foram diferentes. Não pela escola, nem pelas aulas, nem pela rotina que parecia seguir imutável como o relógio da praça que sempre atrasava 5 minutos. A diferença estava dentro dela. Era como se uma gaveta antiga tivesse sido aberta, e o que havia dentro não pudesse mais ser ignorado. A revelação do empresário a atingira em camadas. Primeiro veio o choque. Depois, a raiva. A sensação de abandono retornou como uma ferida que não cicatrizava. Mas agora havia também algo novo: confusão. Ela não queria perdão, mas tampouco queria carregar o peso do rancor. Sentia-se dividida entre a menina ferida e a jovem que começava a enxergar o mundo além da própria dor. Na escola, passou a se isolar. Os colegas, que antes murmuravam em admiração, agora cochichavam em tom mais duro. Um pequeno grupo começou a hostilizá-la, com indiretas em voz alta e olhares cortantes nos corredores. Agora se acha demais, só porque foi na capital. Deve ter puxado o saco de alguém grande, né? Paloma escutava tudo. E guardava, como fazia desde pequena. Mas a tensão começava a pesar. No sábado, decidiu ir sozinha até a antiga trilha que levava à parte mais alta da encosta. Era um lugar onde, quando criança, sentava para observar a cidade lá de cima. Levou o caderno vermelho debaixo do braço. Não pretendia escrever, apenas pensar. O céu estava nublado, a brisa cortava frio entre as árvores, e o chão molhado dificultava a subida. Mas Paloma se sentia em casa naquele caminho. Ao chegar ao topo, sentou-se numa pedra grande, coberta por musgo. E, finalmente, chorou. Chorou por tudo o que nunca dissera a ninguém. Pela ausência, pela confusão, pela descoberta, por ter se calado por tanto tempo. Quando voltou para casa, horas depois, encontrou o empresário sentado na varanda, com 2 xícaras de chá. Levantou-se ao vê-la. Pensei em ir embora. De verdade, ele disse. Mas achei que fugir seria repetir o erro. Ela não respondeu. Estou tentando entender o que fazer com tudo isso. Não quero tomar espaço na sua vida. Mas não posso mais fingir que não sei quem você é. Paloma o olhou nos olhos. Pela primeira vez, sem raiva. E você sabe, sei que é minha filha. E que é forte. E que viveu sem mim quando deveria ter tido meu apoio.
e que eu não posso mudar isso. Silêncio. Mas posso caminhar ao seu lado, se você deixar. Ela ficou em pé diante dele. O cabelo preso, os olhos marejados. Caminhar não é decidir por mim. Não é aparecer quando já está tudo pronto. Eu sei. Caminhar é aceitar que você talvez nunca me chame de pai. Paloma respirou fundo. Queria dizer algo, mas não disse. Em vez disso, estendeu o caderno vermelho em direção a ele. Leia o que está nas últimas páginas. Se depois disso você ainda quiser caminhar, a gente vê como. Ele segurou o caderno com as duas mãos. Sentia o peso daquilo não só como papel e tinta, mas como história. Dor. Raízes. Naquela mesma noite, sentou-se no quarto de hóspedes da pousada e leu as últimas páginas. Eu não quero ser perdoada por sentir raiva. Eu quero que alguém entenda de onde ela vem. Quero não precisar mais ser forte o tempo todo. Quero confiar sem medo. Mas não sei como. Se um dia eu aceitar alguém ao meu lado, vai ser porque essa pessoa soube esperar. Na manhã seguinte, ele voltou para a casa de Alzira e entregou o caderno de volta. Eu sou bom em negócios, Paloma. Em planilhas. Em previsões. Mas para isso, eu sou novo. E vou errar. Eu também erro, ela respondeu. E, pela primeira vez, sorriu. No mesmo dia, a diretora da escola veio com outra notícia inesperada. A Feira Nacional teria um intercâmbio para jovens talentos. Um programa de estudos de 6 meses em outro estado. Com tudo pago. O projeto de Paloma havia sido selecionado. Ela teria uma vaga garantida. Mas teria que se mudar. E rápido. Ela ficou paralisada. É uma chance única. Mas você precisa decidir em 3 dias, disse a diretora. Na varanda, a cuidadora ouvia tudo em silêncio, e depois chamou Paloma para conversar a sós. Se eu puder continuar aqui com a dona Alzira, não se preocupe. A gente se vira. Mas se você não for, vai se arrepender. E se algo acontecer enquanto eu estiver fora? Algo sempre pode acontecer. Aqui ou longe. Mas se você parar sua vida por medo, o mundo não espera. Ele passa. Paloma ficou em silêncio. Naquela noite, escreveu uma única frase no caderno vermelho. Raízes não se cortam. Se carregam no peito. E pela primeira vez, sentiu que poderia ir sem deixar nada para trás. O sol nascia preguiçoso, tingindo de laranja os morros ainda cobertos de neblina. A cidadezinha acordava aos poucos, com os ruídos conhecidos, o leiteiro passando com suas garrafas de vidro, os galos cantando fora de sincronia e o rádio antigo de Dona Alzira tocando uma moda sertaneja baixa demais para ser compreendida, alta o suficiente para ser sentida. Paloma estava de pé desde antes do amanhecer. A mochila já pronta, o caderno vermelho bem guardado entre os pertences, e o broche em forma de sol preso à camisa branca, a mesma que usará na apresentação estadual. Era o símbolo que escolhera carregar, leve, discreto, firme. A despedida seria naquela manhã. Ela havia decidido ir, não por fuga, nem por obrigação, mas por escolha. Durante os 3 dias de prazo, havia conversado com Alzira, com a cuidadora, com a diretora e até com Dona Teresa, que apareceu com uma caixa de livros e um embrulho com sanduíche para viagem, feito com carinho e margarina de verdade. Mas a conversa mais difícil ainda estava por acontecer. No último fim de tarde antes da viagem, o empresário apareceu no portão da casa. Trazia nas mãos um envelope. É o contrato da minha venda na empresa, ele disse. Assinei hoje. Saí de vez. Me desvinculei de tudo aquilo. Paloma o olhou, confusa. Por quê? Porque não fazia mais sentido lutar para voltar a um lugar de onde, no fundo, eu já tinha partido. Meu lugar agora está aqui. Ou, pelo menos, mais perto do que eu larguei. Ela assentiu, ainda sem saber o que dizer. Ele tirou do bolso um pequeno chaveiro de madeira esculpido à mão, com as iniciais PA entalhadas de forma rudimentar. Não é muito, mas fiz com as ferramentas que encontrei no depósito da escola. Queria te dar algo simples. Algo que lembrasse que estou aqui. Ela pegou o chaveiro com cuidado.
Passou os dedos sobre as letras entalhadas com falhas e imperfeições. E sorriu. Obrigada. Na manhã da viagem, toda a escola foi até o ponto de ônibus. Os alunos fizeram cartazes. Alguns abraços vieram de onde ela menos esperava, inclusive dos colegas que haviam zombado dela semanas antes. Um deles se aproximou em silêncio, envergonhado. Desculpa por antes. Eu só fiquei com raiva porque queria ser bom como você. Paloma apertou sua mão com firmeza. Todos temos nosso tempo. Quando subiu no ônibus, viu Dona Alzira sentada no banco da varanda, coberta com sua manta, segurando uma flor na mão. A cuidadora ao lado acenava devagar. E, mais ao fundo, o empresário, parado junto ao portão, apenas observava. Paloma não chorou. Mas seu coração parecia bater com o dobro da força. A estrada de terra cedeu lugar ao asfalto. Os campos abertos se tornaram bairros, e os bairros, cidade. Paloma chegou ao novo centro de estudos com os olhos atentos a tudo. Era um mundo diferente, corredores largos, vozes apressadas, professores que falavam com palavras grandes, como se esperassem que todos entendessem de primeira. Na primeira semana, sentiu-se deslocada. Não pelo conteúdo, mas pelas pessoas. Eram jovens de todos os cantos do país. Filhos de engenheiros, arquitetos, empresários. Falavam de viagens, congressos, referências que ela só conhecia dos livros. No primeiro jantar coletivo, ninguém se sentou com ela. Apenas uma garota tímida de Recife, que também mantinha um caderno escondido na bolsa. Eu escrevo poesias, disse a nova colega, sorrindo. Mas não mostro pra ninguém. E você? Paloma sorriu de volta. Eu escrevo silêncio. E de vez em quando, ele me responde. A amizade nasceu ali, no meio da timidez e das palavras sussurradas. Juntas, começaram a dividir materiais, ideias e risos. Mas o desafio real veio na segunda semana, quando o professor de estrutura urbana desafiou os alunos a refazerem seus projetos sob critérios internacionais. Quem quiser ser destaque, precisa refazer tudo, começando do zero. E não com base na necessidade, mas na inovação. Paloma ficou em choque. Começar do zero significava abandonar meses de trabalho. Mas ao mesmo tempo, ela compreendeu, precisava aprender a adaptar, a crescer sem esquecer. Recomeçou. Passou noites em claro no laboratório. Leu, comparou, calculou. E uma madrugada, num momento de cansaço, abriu o caderno vermelho. Escreveu: estou longe. Mas pela primeira vez, não estou perdida. Talvez porque agora, em algum lugar, alguém me espera. E isso muda tudo. No mês seguinte, apresentou sua nova proposta, um modelo de habitação sustentável para áreas rurais com possibilidade de expansão urbana. Era o mesmo coração do projeto anterior, mas com um corpo mais robusto, mais amplo, mais ambicioso. Foi ovacionada. Seu nome começou a circular entre os professores. Foi chamada para participar de um grupo de pesquisa. Ganhou uma pequena bolsa para se manter. E com parte do dinheiro, enviou uma caixa para sua cidade, com livros novos para a escola e um broche em forma de lua para Dona Alzira. No envelope de volta, a cuidadora escreveu em letras firmes: ela gostou. Mas ainda te chama de minha menina da janela. Manda notícias. Paloma leu o bilhete com lágrimas nos olhos. Não havia como mandar saudade. Mas podia mandar o que tinha aprendido: coragem. Nas semanas seguintes, trocou cartas com o empresário. Nenhuma delas falava sobre pai ou filha. Mas falavam sobre crescer, sobre mudar, sobre continuar. E foi assim, entre idas, retornos e recomeços, que ela começou a compreender que família pode ser quem escolhe ficar. Que raízes, mesmo quando distantes, não se rompem, se fortalecem com o tempo. E Paloma, finalmente, começava a florescer. Os dias passaram com uma velocidade assustadora. Paloma estava cada vez mais imersa no novo mundo de conhecimento, onde as ideias não tinham limites e as inovações eram abraçadas como um sinal de coragem. O ambiente universitário se tornava uma segunda casa. No entanto, a cada conquista,
uma sensação de saudade se infiltrava em seu peito. Saudades de algo simples, algo que ela não sabia como nomear. Talvez fosse a sua cidade, suas raízes. Talvez fosse o vínculo que, lentamente, começava a se formar com o homem que um dia ela chamou de estranho, mas que agora se tornava uma presença constante, mesmo que por cartas. O projeto de Paloma passou a ser uma das principais atrações em feiras internacionais de inovação. Seus estudos sobre habitação rural sustentável começaram a ganhar reconhecimento, e ela começou a receber convites para conferências, tanto nacionais quanto internacionais. No entanto, a verdadeira virada não estava nos aplausos ou prêmios. A grande mudança veio quando ela se deu conta de algo simples, mas fundamental, o verdadeiro motivo pelo qual ela fazia tudo aquilo. Durante a preparação para sua primeira apresentação internacional, Paloma teve um momento revelador. Estava sozinha no quarto de seu pequeno apartamento estudantil, quando se sentou à mesa para revisar seu projeto mais uma vez. O caderno vermelho estava ali, ao lado, agora mais gasto, com as páginas quase gastas de tanto ser manuseado. Ela abriu a última página e releu a frase que escrevera semanas atrás: "Estou longe. Mas pela primeira vez, não estou perdida. Talvez porque agora, em algum lugar, alguém me espera. E isso muda tudo." Naquele momento, Paloma entendeu que não estava mais buscando reconhecimento. Ela não estava mais apenas tentando preencher o vazio de uma ausência, de um abandono. Ela estava, na verdade, criando uma ponte entre seu passado e seu futuro. Era isso o que a motivava. O desejo de transformar a dor do abandono em algo que pudesse ajudar a salvar o futuro de outras pessoas, como ela mesma, que cresceram em lugares onde as oportunidades eram limitadas. Foi nessa noite que ela decidiu escrever a carta mais importante de sua vida. "Querido pai, eu não sei exatamente como te chamar, mas eu sei que você é uma parte de mim que eu tenho aprendido a entender. A vida me ensinou a ser forte, mas também me ensinou a não carregar o peso do mundo sozinha. Como você me disse uma vez, se um dia eu aceitasse alguém ao meu lado, seria porque essa pessoa soubesse esperar. Eu sou grata por você ter esperado, por estar ao meu lado de uma forma que só agora percebo. Hoje, o que eu sei é que não estamos mais no passado. Eu sou quem sou porque você fez parte da minha vida, mesmo que distante. E eu estou pronta para recomeçar. Não tenho mais medo de seguir em frente, sabendo que posso me tornar o que sempre sonhei." Com carinho, Paloma, ela colocou a carta no envelope, com um suspiro de alívio. Sentiu que, finalmente, estava pronta para escrever seu futuro, sem medo. O empresário recebeu a carta dias depois. E, ao lê-la, algo se quebrou dentro dele, não em pedaços, mas em fragmentos de uma reconstrução interna. Ele sabia que não poderia apagar o passado, mas aquele gesto de Paloma era a chance de reconstruir em algo novo. Algo genuíno. Naquele mesmo mês, ele fez uma visita inesperada. Paloma estava no laboratório da universidade, testando novos materiais para uma possível aplicação em sua pesquisa de habitação. Quando ouviu uma batida na porta, se virou rapidamente e, ao ver quem estava ali, o coração dela deu um salto. "Como soube onde eu estava?" Ela perguntou, surpresa. Ele sorriu, com um ar mais leve do que nunca. "Eu ainda tenho meus contatos", respondeu ele, e se aproximou. "Eu li sua carta. E agora, quero que você me diga como posso ser parte da sua vida. Não como pai, mas como alguém que te apoia. Alguém que deseja o melhor para você, independentemente de todas as escolhas." Paloma olhou para ele, e pela primeira vez, ela viu o homem atrás do empresário. Não alguém perfeito, mas alguém tentando, de alguma forma, fazer o certo. "Eu não espero que você me chame de pai", disse ela, com a voz firme, mas cheia de emoção. "Mas sei que podemos aprender um com o outro. Vamos seguir em frente, juntos, mas de um jeito novo. Sem promessas. Apenas, com mais entendimento." Ele assentiu, a emoção transparecendo em seu olhar. "Combinado." O ambiente ao redor deles parecia se expandir, como se o espaço entre o antigo e o novo, o passado e o futuro, estivesse sendo preenchido por uma nova confiança. O tempo passou, e Paloma alcançou novas alturas em sua carreira. Foi chamada para dar palestras e workshops sobre sustentabilidade,
e seus projetos se tornaram modelos a serem seguidos por outras cidades e até países. No entanto, o maior prêmio que ela recebeu não veio de sua trajetória profissional, mas de algo mais profundo: a reconciliação com seu passado. Ela aprendeu a olhar para ele com aceitação, e não com rancor. E, ao olhar para o futuro, Paloma sabia que, independentemente de onde estivesse, ela não carregaria mais o peso da solidão. Estava pronta para construir, para criar, para ensinar, mas, principalmente, para viver sem medo do amanhã. E, um dia, ao voltar para sua cidade natal, Paloma visitou o velho ponto onde costumava sentar e olhar o horizonte. Dessa vez, não estava sozinha. Estava acompanhada por novas pessoas, novas amizades, e por aquele que sempre esteve ali, aguardando sua decisão. Naquele dia, a cidade parecia diferente para ela, mais acolhedora, mais cheia de possibilidades. E quando o sol se pôs, ela sorriu, porque sabia que o verdadeiro começo de sua história estava apenas começando. O ano se passará rapidamente. Paloma já estava de volta à sua cidade natal, com o coração cheio de expectativas e a mente repleta de planos. Depois de meses de amadurecimento, não apenas como profissional, mas também como pessoa, ela sentia que estava, finalmente, em paz consigo mesma. Quando o ônibus entrou na pequena cidade, uma onda de familiaridade a envolveu. Mas agora, tudo parecia diferente. A velha praça onde as crianças brincavam, as mesmas ruas de paralelepípedos, as casas com as janelas sempre abertas, tudo parecia mais próximo, mais acolhedor. No entanto, não era apenas a cidade que havia mudado. Ela também. A mulher que agora caminhava pelas mesmas ruas já não era a garota perdida e sozinha de antes. Era alguém que, apesar dos altos e baixos, soubera seguir em frente. Paloma havia se tornado uma referência de força e dedicação para todos ao seu redor. Seus projetos sobre sustentabilidade tinham sido implementados em várias regiões, e ela recebia mensagens de pessoas que, assim como ela, tinham conseguido transformar suas vidas a partir da educação e do apoio mútuo. Na manhã de sua chegada, o primeiro lugar onde ela foi a velha escola. Já não era mais apenas uma estudante. Agora, ela era uma mentora. E o que mais lhe tocava era a visão das crianças pequenas, olhando para ela com os mesmos olhos de admiração que ela tinha quando via os adultos da cidade. Ela sabia que as crianças, assim como ela, teriam suas próprias lutas e desafios. Mas o mais importante era mostrar a elas que as dificuldades não as definiriam. O que definiu Paloma foi sua capacidade de lutar, de recomeçar e de aprender a se perdoar. Dona Alzira estava na porta da escola, com sua manta e sorriso largo, aguardando-a. Ela não disse uma palavra, mas o abraço entre as duas foi mais significativo do que qualquer conversa. Alzira sabia que a menina que ela acolhera um dia já não precisava mais de cuidados. Ela precisava apenas de espaço para florescer. Naquele mesmo dia, Paloma visitou o velho ponto na encosta. O lugar onde ela passará tantas tardes contemplando o horizonte, o mesmo horizonte que agora convidava a olhar para o futuro. Ali, ela encontrou o empresário. Ele estava à sua espera, de pé, com um leve sorriso no rosto. Ele a observou por um momento antes de falar. Você se lembra de quando me disse que não sabia se seria capaz de confiar novamente em alguém? Paloma sorriu suavemente, sentindo as palavras reverberando na memória. Eu me lembro. E você se lembra também de como estava determinada a fazer tudo sozinha? Ela assentiu, lembrando-se da força que precisará encontrar para enfrentar o mundo. Sim, mas eu percebi que às vezes é preciso permitir que as pessoas se aproximem. E que fazer isso não significa fraqueza. Significa coragem. Ele sorriu, mais uma vez com aquele olhar cheio de significado, e entregou-lhe um pequeno envelope. Paloma o abriu, surpresa, e encontrou dentro um bilhete que dizia: não há mais distância entre nós. Não há mais segredos. E eu espero que, algum dia, possamos escrever nossa história juntos, sem pressa e sem mágoas. Paloma olhou para ele e, pela primeira vez, não sentiu raiva, nem tristeza. Sentiu compreensão. A compreensão de que, às vezes, o tempo, o espaço e as escolhas nos ensinam que o verdadeiro valor de uma relação está em sua construção, e não nas expectativas que colocamos sobre ela. Ela olhou para o céu e respirou fundo. Não havia mais medo. Não havia mais dor.
Havia apenas a certeza de que ela estava pronta para seguir em frente, para criar, para transformar e para se tornar tudo o que um dia sonhou. Porque, no fundo, o verdadeiro segredo estava na sua própria capacidade de crescer, mesmo com as cicatrizes. Daquele momento em diante, Paloma tomou para si a missão de ajudar outras pessoas, como ela mesma fora ajudada, a descobrirem seus próprios caminhos. E, assim, a cidade que um dia foi palco de suas dores, agora se tornava o cenário de suas vitórias. À medida que o sol se punha atrás das montanhas, ela sabia que, pela primeira vez, estava olhando para um novo horizonte, um horizonte sem limites. Paloma finalmente entendia o que sua vida representava. Não era apenas sobre a luta pelo sucesso. Era sobre aprender a amar, a perdoar e, acima de tudo, a ser feliz. Ela tinha se encontrado. E agora, ao lado das pessoas que realmente importavam, ela sabia que sua jornada estava apenas começando. Fim. Se você chegou até o final, comente negação, curta e compartilhe. Sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.